Você meditando aqui na passagem da mulher hemorrágica, né? E da cura da filha de Lázaro, a ressurreição, né? Da filha de Lázaro. Algumas coisas a gente pode observar, né? Perceber com relação à fé, com relação à perseverança, com relação a se manter firmado nas escrituras, independentemente da situação, independente daquilo que se ouve de outras pessoas, porque assim como esse momento aqui, em que Jesus ele estava passando ali, estava aquela multidão, porque ele já estava indo de encontro à filha de Jairo, né, que estava enferma, e no meio do caminho, a mulher hemorrágica, que há 12 anos tinha uma hemorragia, ela estava ali e dentro dela havia um poder, a fé sobrenatural, uma fé genuína, uma fé que fez o poder de Deus curá-la, né? E naquele momento ali, a gente vê que não precisou de oração, não precisou nem de Jesus olhar para ela, né? Fisicamente falando ali naquele momento. Ela simplesmente tinha dentro dela, como está escrito aqui, se tão somente eu tocar nas suas vestes e sararei. Então, a fé dela, como Jesus disse aqui, vai, a tua fé te salvou, né? Então, a fé já mostra aqui que a fé é um poder que está dentro de cada um de nós. Claro, mas existe a fé emotiva, que a gente pode dizer que é a fé de toda essa multidão que estava ao redor do Senhor Jesus, porque a Bíblia relata que uma multidão estava apertando ele, aqui ó, e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava, então todo mundo estava tocando nele. Só que a mulher hemorrágica, ela tocou no manto dele, mas tocou diferente, de tal maneira que saiu dele poder, como diz os outros evangelhos, né? Tem outro evangelho, essa parte, que diz que dele saiu o poder. Então, ela tocou diferente nele. Então, é esse toque que Jesus espera, que Deus espera de cada um que se achega até ele. Um toque diferente. Ou não necessariamente um toque, porque aqui foi a fé dela. Ela tocar nas vestes, não, se eu tão somente tocar naquelas vestes dele, que ele veste, eu vou ser curada. Mas o poder não estava nas vestes, estava simplesmente naquilo que ela havia determinado dentro dela. Então a fé é uma determinação, a fé é uma atitude que você toma com uma certeza, não vai dar certo, eu só tenho essa chance. Então, para ela, só tinha essa porta, era a última porta, Jesus era a última porta dela, porque aqui relata que ela já tinha perdido tudo, ela já tinha padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então, a gente vê muitas situações assim, as pessoas gastam tudo, dão tudo, né, na medicina e tudo mais, buscando uma cura, buscando uma libertação de uma depressão, por exemplo, né, de uma síndrome, de alguma coisa, de uma ansiedade. Ela busca, em primeiro lugar, ela busca os médicos, ela busca os psicólogos, ela aposta naquilo que ela vê. Mas essa mulher aqui, embora ela tenha feito isso também, ela apostou tudo que ela tinha em primeiro lugar, né, nos médicos e tudo mais. Então isso mostra que ela, vamos dizer assim, não está escrito, mas é como se ela não cresce em Deus. Porque se ela cresce, ela poderia ter buscado em primeiro lugar Deus. Quando
Eu tava pensando nisso aqui. Quando a pessoa... É interessante a gente perceber como acontecia, né? Jesus, ele passava pelas cidades. Ele passava ali e o povo vinha até ele. Mas quando era alguém que ele estimava, que Jesus, ele... Como Lázaro. Lázaro, o amigo de Jesus, Jesus foi até ele. Jesus foi até Lázaro. Despertá-lo do sono. Quer dizer, lá, eu vou lá despertá-lo do sono, está escrito. Aqui, da mesma forma, com a filha de Jairo. Quando os principais da sinagoga chegaram e disseram que a filha de Jairo já estava morta, não adiantava mais importunar o mestre, Jesus disse, não temas, somente crê. Crê somente, né? Então, ele foi, aí ele disse, quando ele chegou lá, Jesus disse, por que vos alvoroçais e chorais? Porque o povo estava todo chorando. A menina não está morta, mas ela dorme. Ou seja, ela está dormindo. Lázaro também estava dormindo e Jesus foi despertado do sono. Essa menina, ela estava dormindo. Então, quando é uma pessoa que crê em Deus, eu pensei dessa forma, né? É a minha interpretação. Quando é uma pessoa que ela morre, né? Fisicamente, mas ela morre crendo. Ela é amiga de Jesus, ela é amiga de Deus, ela é crente, de fato, de verdade. Ela entregou sua vida a Deus, né? A Jesus. Então ela dorme, ela tá dormindo. Então, aí a gente lembra daquela passagem lá do final, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Na ressurreição. Então, esses mortos em Cristo, né? Porque não tá morto, tá vivo. Então, eles, é como se eles estivessem dormindo. Mas a gente sabe que lá, né? Ele tá acordado. Mas fisicamente falando, é como se estivesse dormindo, esperando o momento em que Jesus virá, né, para a ressurreição, né, o arrebatamento, ressurreição. Então, para você ver, né, isso daqui é mais um exemplo de que em Cristo não há morte. Em Cristo não há morte. Então, um cristão que morre fisicamente, ele está dormindo. Mas ele está vivo. Uma pessoa que está dormindo, ela não está morta, ela está viva. Então, isso aqui, eu vejo mais um exemplo, né? Um toque espiritual de que você estando em Cristo, você estará vivo. Mas você estando longe dele, é morte eterna. Por que viver longe dele, então? Perceba que se você está longe da luz, você está nas trevas. Se você está longe da vida, você está na morte. Aí me veio à mente aquela outra passagem que Jesus estava passando na cidade e havia um cortejo fúnebre. Uma mãe levando o seu filho para ser enterrado, chorando e tudo mais. Jesus teve a atitude de ir até o menino. É como se ele estivesse dormindo. E Jesus foi lá despertar ele do sono. É isso que vai acontecer com todos aqueles que permanecerem até o fim, que perseverarem para alcançar o bem mais precioso que existe, que é a salvação da nossa alma. Então, quando se crê, é como Jesus diz aqui para a mulher hemorrágica: filha, tua fé te salvou. Te salvou. Não, ele não disse, a tua fé te curou. Não apenas curou, mas salvou, porque ela creu. Olha só, uma multidão
apertando o Senhor Jesus ali naquele momento, uma multidão, e para nenhum ele disse isso, apenas para uma pessoa que de fato mostrou crer nele. Ela mostrou isso com atitude de fé. Ela não quis saber quem estava ali, ela não quis saber da dificuldade, ela estava se esvaindo em sangue, mas ela se emburacou dentro ali daquela multidão, se esforçando para tocar no manto de Jesus. O poder não está no manto. Jesus faz questão de dizer que a fé dela salvou ela. Primeiro ele disse, a tua fé te salvou. Aí vai em paz, ser curada desse teu mal. Acabou. Você está curada. E você recebeu ali salvação. Porque a partir do momento que a pessoa crê de fato, ela se entrega. E ali ela recebe a salvação. Deus me deu uma revelação muito interessante esse domingo passado. Que quando a gente... Como aquela passagem que diz, quem crer e for batizado será salvo. Olha o que a Escritura está dizendo. Quem crer e for batizado. Então, o crer é seguido de uma atitude. Se batizar. Então, a pessoa recebe a salvação ali. Então, a revelação que eu tive foi que essa é a maior de todas as bênçãos. E em segundo, a segunda maior bênção é quando a gente recebe o Espírito Santo. Muitas vezes acontece da pessoa receber antes de ser batizada. Porque ali ela já expressou, ela já se entregou. Deus já batiza ela com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai nos manter em santidade enquanto a gente estiver nessa terra, que a gente não sabe quanto tempo exatamente a gente vai permanecer aqui, mas a gente precisa o quê? Se manter limpo. Então o Espírito Santo tem esse trabalho, e claro, de nos auxiliar, de nos guiar a levar esse testemunho, levar Jesus para outras pessoas, né? Ele nos instruir, ele nos guiar nessa jornada. Mas a maior de todas as bênçãos é a salvação. O Espírito Santo nos mantém salvos. Mas é quando a pessoa crê. Quando ela crê, quando ela se batiza. É uma atitude, é um entendimento seguido de uma atitude. Como essa mulher fez aqui. Ela determinou dentro dela mesma. Imagina que ela estava em casa, desesperada, sem saber mais o que fazer. Já tinha batido em todas as portas, mas ela ouviu falar de Jesus. Tá aqui escrito, ouviu falar de Jesus. E ela determinou dentro dela. Imagina que ela estava em casa e ela ouviu um alvoroço de gente passando na rua. Era a multidão seguindo Jesus. E ali ela determinou. Eita. Ou seja, o que ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava ali curando, libertando e tudo mais, ela poderia não ter nem pensado que ele é o Messias, não sei o quê. Ou seja, podemos perceber que essa mulher, ela não cria em Deus. Ela poderia não crer em Deus. Vamos pensar que ela é um gentio, um gentio. Mas aquilo que ela ouviu fez a fé dela despertar e ela creu no Salvador, no Messias. Então, ali ela recebeu a salvação, como está dizendo, né? Ou seja, e aquele povo todinho que estava crendo, eita, ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias. Estava ali apertando ele. Estava só ali, como uma fé emotiva. Então, aquilo que ela ouviu falar de Jesus é como se fosse a palavra que ela precisava para manifestar a fé. Muita gente também chega na igreja atraído pelo desejo de ser curado, de ser liberto, né?
não conhece Jesus, né? Então tem aquele povo que tá no mundo, aí passa por uma situação, aí é atraído por Jesus, aí vai à igreja, aí é curado, aí acontece. Outros já creem, em Jesus, estão passando por uma luta, uma dificuldade, estão ali. Mas eles já são crentes no Senhor, né? Outros estão ali na igreja apenas para criticar. Como muitos aqui, em algumas passagens, fala que eles ficavam falando assim, pensando, e Jesus sabia dos seus pensamentos, criticando, né? Então, sempre vai ter, no meio de um monte de gente, vai ter pessoas assim, que tem, né? Uns creem, outros não creem, outros estão ali só por emoção, outros estão indo até a última porta, já bateram em todas as portas, estão ali. Mas o que importa? Salvação. Importa a gente ter a fé que nos salva, que salva a nossa alma. Então, aqui é muito interessante a gente pegar os detalhes, né? E a gente vai entendendo como acontecia, né? Como Jesus fazia, o que ele fazia, como ele fazia. E a gente poder aplicar isso hoje em dia também, né? Então, assim como Jairo, quando vieram com a palavra de derrota para ele, Jesus estava ali do lado dele. Não temas, crê somente. Isso é o papel do Espírito Santo. Quando alguma coisa vem, quando alguma notícia ruim vem, quem é que está com a gente? Dizendo, não temas, creia somente. Espírito Santo. O Espírito de Deus, a mente de Cristo, ali dentro de você. Quando alguma coisa aparentemente deu errado, ele vem com a palavra de paz, de confiança, de certeza, dizendo, não temas, creia somente. E siga em frente, siga com Jesus. Então Jesus é a nossa salvação. Se você ainda não se entregou para ele, se você ainda não creu, ou você diz que creu, mas não foi batizado, busque o batismo. Tome uma atitude de fé na sua vida. O batismo representa a morte da velha criatura, para que você nasça, para que a pessoa nasça de novo e receba o Espírito Santo e esteja limpo para receber o próprio Deus dentro dela. Mas a Escritura diz, mas quem não crê já está condenado, porque não creu. Não creu. Naquele momento ali, ela não creu. Ela não está crendo, porque ela não tomou uma atitude. E a Escritura diz, já está condenado. Então, creiamos, permaneçamos crendo, porque Jesus está às portas. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.